Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Hoje estou aqui mais um dia com uma convidada espetacular. Hoje a gente vai falar um pouco sobre emagrecimento, sobre mentalidade, sobre saúde, né? Vou falar um pouco sobre a nossa convidada aqui. Ela é especialista em mudança de mentalidade, psicoterapeuta do comportamento alimentar, coach de emagrecimento e também terapeuta cognitiva comportamental. Ó, com mais de 10 anos de experiência, é uma especialista em mudança de comportamento, reprogramação mental e pioneira no mercado de emagrecimento. E pelo que eu estava vendo aqui a história, com 29 anos, ela pesava 147 quilos, é isso? Exatamente, 147 quilos, e hoje ela vai falar pra gente aqui o como fazer para ter o resultado que ela teve. Ela tem um método aí para pessoas que realmente querem mudar de vida, mudar de mentalidade, aplicar isso no seu dia a dia para ter não só resultados, mas também uma vida mais saudável, né? Eu costumo falar que é para mudar o relacionamento com a comida. Boa. Quando a gente está muito tempo nesse emagrece, engorda, que é o efeito sanfona, como a gente fala, né? A gente desenvolve um relacionamento tóxico com a comida. Então, ao mesmo tempo que... O que é uma relação tóxica? É quando o objeto de desejo me faz mal. Boa. Então, muitas vezes a gente quer emagrecer, mas acha que para emagrecer não vai poder comer nunca mais nada. Porque existe um olhar para o alimento como se ele fosse um demônio, né? Diria assim, um vilão. Então, é mudar essa relação com a comida, onde a comida não é mais o Deus da vida, como era na minha, porque para eu chegar a 147 quilos, eu comia muito. Eu comia 9 pães franceses no café da manhã. Caraca. Era muita coisa que eu comia. Então, galera, se você quer entender como fazer para ter esse resultado que ela teve, fica até o final desse vídeo que a gente vai falar vários passo a passo, vários métodos que ela é criadora de um método também, um método Kaker. Kaker, é isso? Exatamente. Então, me ajude a receber a nossa convidada, Carol Ferreira. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Carol, parabéns aí pelas suas conquistas. E queria começar esse podcast falando quem que é a Carol, da onde que ela veio, como que ela fez para chegar nos resultados que você teve hoje. Gente, pergunta profunda já no começo, né? Quem é a Carol? Eu falaria para você que Carolina é uma, hoje mulher, que, olha, até me emocionei pensando nisso, mas que nunca perdeu a esperança de que ia conseguir dar certo. Eu venho do Rio de Janeiro, vim de uma família que não tinha muitas condições financeiras, mas era muito privilegiada. Estudava em colégio particular, com bolsa de 100%. Morava na Zona Sul. Lembro que vários meses da minha vida eu ouvia minha mãe com meu pai falando que eu ia ter que morar na rua. E eu era criança. Hoje eu entendo que é maneiras de falar, mas quando nós somos crianças, a gente não entende que pai e mãe têm maneiras de falar. Né? Hoje eu sei que eu nunca moraria na rua. E mudar para um bairro com custo de vida menor. Mas eu cresci ouvindo isso, então eu cresci sempre achando que em qualquer momento poderia morar na rua. E por isso que eu falo, eu nunca perdi a esperança. Eu, até meus 29 anos, eu sempre lutei contra mim, na verdade, contra a comida, e nunca perdi a esperança. E eu estava fazendo uma live hoje de manhã, ou ontem, se eu não me engano, porque eu faço live de segunda a quinta no meu Instagram, e eu estava falando sobre isso, que a gente pode perder tudo na vida. Pode perder, igual essa tragédia no Rio Grande do Sul, pode perder bens materiais, mas a gente não pode perder a esperança. Porque se perder a esperança, acabou a vida. Uau. Acabou a vida. Muito bom, muito bom, muito bom. E desde da sua fase de adolescência, você sempre teve esse conflito com a obesidade? Você sempre foi aquela pessoa meio sedentária? Conta aí pra gente como que foi a sua história. Na verdade, eu não era sedentária. Eu comecei a ganhar peso por volta dos 12 anos, mas era um ganhar peso diferente. E muita gente que
que teve uma infância e tem uma relação com a comida vai se identificar. Eu tenho um corpo mais brasileiro, eu tenho coxa grossa, eu tenho o quadril mais largo. E eu desenvolvi meu corpo muito antes das outras meninas da turma. Então, as meninas que eram mais sequinhas, elas eram muito magrinhas, eu já tinha um corpo mais desenvolvido. Então, naquela turma, eu era como se fosse a gorda da sala. Então, eu já vivia num ambiente onde me chamavam de gorda. Porque a gorda... Eu tinha apelido de Nhonha do Chaves. Você já ouviu, viu Chaves? Sim. Tem o Nhonha, eu era Nhonha. Popotinha, que era Poupança da Alegria. Então, já tinha tudo isso. E eu, olhando foto, eu falo, gente, mas eu nem era gorda. Eu só era diferente do padrão das outras meninas, porque eu fiquei mocinha mais cedo, enfim. Então, naquele momento, a imagem que eu tinha sobre mim, a minha autopercepção já era de uma pessoa gorda. Por causa do ambiente ali. Por causa do ambiente. E existe uma teoria chamada o efeito Pigmalion, que é a teoria da autorrealização. Quando você se comporta da maneira que comunicam que você é, de forma bem resumida. Boa. Então, eu comecei a me ver daquela maneira e a gente se comporta da forma que a gente se enxerga. E eu comecei a ter o comportamento de uma pessoa que era realmente gorda. E junto disso, eu fui abusada aos 6 anos de idade por um tio da minha mãe. Então, a gordura, ela não era só uma questão... A gordura não, a minha relação com comida não era só uma questão de um descontrole. Mas era uma maneira de me sentir protegida, mas eu não fazia ideia disso. Eu fui entender isso quando eu comecei a estudar sobre o comportamento. Tá. E quando eu fui abusada, foi na cozinha da casa dele. Eu fui uma vez na vida, foi quando aconteceu. E eu estava indo na geladeira. E quando eu abri a geladeira, ele veio por trás de mim. Uma mão colocou na minha calcinha, outra no top, porque nem peito eu tinha ainda, 6 anos. E ele falava, fica olhando para a geladeira, olha para a comida, se distrai. E minha vida foi me distrair a vida inteira com a comida. E eu não tinha entendimento sobre isso. Isso virou um gatilho emocional ali para que acabou tendo um bloqueio emocional na sua vida? Eu não diria que um bloqueio emocional. O que aconteceu foi que a comida era minha companheira e a minha proteção. Tá. Porque eu também cresci aprendendo que mulher bonita era mulher magra. Então, de forma inconsciente, a nossa mente ela existe para nos proteger. Nossa mente e nosso cérebro. Então, a função dela não é que a gente fique rico, não é que a gente fique magro, não é nada disso. A função é a proteção e a sobrevivência. Então, se eu receber informação que mulher bonita é mulher magra, eu não queria ser bonita novamente. Porque eu não queria atrair o que eu tinha passado. Só que eu não tinha noção de toda essa construção. Mas a minha fome era uma fome de proteção, não era fome de comida. A comida era apenas uma ferramenta que fazia com que essa minha fome fosse suprida de proteção. Então, eu estava gorda, me sentia feia, eu estava protegida. Nada aconteceria comigo. Entendi. Basicamente assim, né? Mas você, com alguns gatilhos aí, você acaba indo para uma zona de conforto ali onde você se sente protegida. E em que momento da sua vida você entendeu isso e você conseguiu desbloquear isso da sua vida? Eu, apesar de nunca ter sido magra por muito tempo, porque eu fazia tudo, eu nunca, como eu falei, nunca perdi a esperança de ser magra. Eu tinha certeza que eu seria magra. Então, por exemplo, eu ia em lojas vestindo pesando quase 150 quilos, e eu comprava top tamanho P. E era muito louco, porque eu falava assim, eu quero aquele top rosa P. Aí a vendedora, obviamente, perguntava para presente, eu falava, não, é para mim. Ela regalava um olho do tipo, como que ela vai usar um top P? Porque eu poderia usar o top, mas o P não entraria em mim. Não era questão de eu estar gorda com o top, era o tamanho não caberia em mim. E eu achava absurdo o olhar dela, eu falava, coloca o preto e o marrom também. Então eu tinha certeza que eu seria magra. Então eu tentei de tudo. Fiz vigilante do peso, tomava todos os remédios que apareciam, e eu fiz a bariátrica em 2009. O que me fez entender que remédio não emagreceria, uma cirurgia não emagreceria, foi quando eu fiz bariátrica e eu voltei a engordar. Foi quando, mesmo com o estômago pequeno, eu encontrava maneiras de comer o que eu queria. Então, por exemplo, eu queria comer brigadeiro. Eu, de manhã, fazia 2 latas de leite condensado e deixava na geladeira. E eu ia comendo uma colher a cada 15 minutos. Então, eu não conseguia mais comer uma lata inteira em meia hora, mas eu comia uma lata inteira em 3 horas. Então, eu continuava consumindo tudo que eu consumia antes, só que eu porcionava. Então, não adiantou nada. Então, eu emagreci em 4 meses 28 quilos, porque em 2009, quando você operava, você tinha que tomar xicrinhas, né, de
de vitamina, de água, do alimento. Mas quando eu comecei a conseguir ingerir, eu comecei a porcionar. Então, eu comprava o Big Mac e dividia em 4 pedaços. Eu comia um pedacinho, esperava 15 minutos, comia mais um pedacinho. Então, nada mudou. E eu percebi que, mesmo com o estômago desse tamanho, eu não parava de pensar em comida. E aí, um dia eu parei e falei, gente, se eu não paro de pensar em comida, tá aqui na minha cabeça. Eu preciso entender por que eu penso em comida o dia inteiro. E era uma coisa muito interessante para mim, nesse momento, onde eu não entendia nada sobre essa dinâmica, que eu percebia que a comida era muito mais gostosa no meu pensamento do que a comida em si. Sabe, já aconteceu você sentir o cheiro de uma pipoca e falar, nossa, e quando você come, falar, cara, nem é tudo isso. Sim, sim. Era isso que acontecia. Às vezes eu comia um pacote de biscoito, aqui em São Paulo é bolacha, né? E eu comia tão rápido que eu falava, gente, tá no último, eu não senti o sabor da bolacha, do biscoito. Porque a minha necessidade era de colocar a comida para dentro, de me empanturrar. Ali, né? Exatamente. E aí, nesse momento, já tinha essa questão da construção do hábito. Para mim, era uma relação estabelecida. Me estressar, comer. Era final de semana, comer. Eu mereço porque eu estou cansada. Então, vem muito da construção que a gente tem também. Boa. Então, eu tenho alunas minhas que vivem isso. Se você cresce... Vou inventar uma história aqui. Imagina que você tem um filho. Você fala assim, filho, se você arrumar a sua cama, você vai merecer aquele pirulito. Aí ele foi, arrumou a cama e deu o pirulito para ele. Se você jantar tudo, raspar o prato, você vai merecer a sobremesa. Aí ele vai raspar o prato. Se você tirar nota 8, eu te levo para comer aquele algodão doce enorme que você estava querendo comer, filho. Você está educando o seu filho a entender que existe a obrigação e depois da obrigação vem a sobremesa. Quando a gente cresce, as obrigações mudam. Não é mais arrumar a cama, não é mais tirar nota boa no colégio, é cuidar do filho, é trabalhar. Então, quando a gente chega em casa e pensa, cumpri a obrigação, mereço agora o chocolate, mereço a recompensa que eu aprendi desde criança, que qual é essa recompensa, né? Então, quando eu comecei a entender que mesmo operada, mesmo sabendo tudo que eu tinha que fazer, eu não conseguia fazer, eu não sabia como fazer, eu falei, tá na minha cabeça, eu preciso entender o porquê que eu penso tanto em comida. Boa. Que fome é essa que eu tenho dentro de mim, que não é de comida, porque se fosse fome de comida, eu ia conseguir acabar com ela. E quanto mais eu comia, mais fome eu tinha. Entendeu? Foi aí que foi a virada de chave. Eu costumo falar que a virada de chave foi aí. Boa. Foi eu compreender a raiz do problema. E como é que você teve ajuda nisso? Você procurou ajuda? Ou você se automotivou ali por alguma fase ali da sua vida que você... Porque assim, a gente sabe que para emagrecer, a gente precisa comer menos, treinar, fazer uma dieta. Mas é difícil a gente fazer isso todos os dias e ter, né, uma constância nisso. A gente falar para a pessoa, cara, faz isso que você vai ter resultado. Mas por trás, o mais importante é o como fazer, né? Como programar o seu dia ou como projetar o seu dia para você não cair nos desafios ali, né? Nos buracos. Então, como é que você começou a se conhecer você mesmo? Como você começou a realmente a entrar para dentro? O que você falou agora é muito interessante, porque para emagrecer é isso, é déficit calórico, é você colocar para dentro menos calorias do que você gasta. Só que isso é a parte prática. Isso, boa. Para eu conseguir chegar na parte prática, eu preciso da parte comportamental, que já mexe com emoções. Boa. Então, eu costumo falar que para emagrecer e se manter magra, porque emagrecer todo mundo consegue emagrecer. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Eu falo, vem cá, alguém aqui nunca emagreceu? Todo mundo emagreceu. A dificuldade é se manter magra, não é emagrecer. Porque para que eu consiga manter o peso que eu alcancei, o peso desejado, eu preciso de algumas habilidades que eles não compram na farmácia. Boa. Então, por exemplo, eu preciso de constância. Eu sempre falo que tudo que eu preciso ter, que são habilidades, e que eu não consigo comprar na farmácia, ou no posto de gasolina, ou na padaria, eu consigo desenvolver. Por exemplo, a paciência. É algo que eu sempre falo com as minhas alunas que hoje em dia ninguém tem paciência para esperar diminuir o peso. E por que a gente não tem paciência? Porque a gente vive numa sociedade hoje que ninguém desenvolve paciência. Na época das nossas avós, se a sua mãe saísse para ir no baile de carnaval, a sua avó ia dizer assim, olha,
são 3 da tarde, volta para casa às 7. A sua avó vai ficar em casa esperando ela voltar até às 7 da noite. Ela tem que ter paciência para saber se alguma coisa aconteceu ou não. Então, ela, de acordo com o ambiente que ela vivia, com a dinâmica que se estabelecia naquela época na sociedade, ela precisava desenvolver a paciência. A gente hoje não tem mais isso. Então, a gente não vive mais uma vida onde a paciência é desenvolvida, estimulada e aprimorada. Então, é muito comum ter pessoas que começam uma dieta hoje e querem subir na balança amanhã e tá comendo uns 3 quilos, porque não tem paciência de esperar. Boa. Outra coisa é também a disciplina. Então, a dinâmica da nossa vida hoje, a gente não consegue desenvolver essas habilidades, a gente precisa de estímulo para isso. Então, quando eu comecei a perceber que eu precisava de habilidades que eu não tinha, que eu não conseguia desenvolver, e que eu conseguia desenvolver dentro de mim, a partir de estímulos, eu comecei a estudar sobre mentalidade. Boa. E eu fiz muitos anos de terapia, mas eu fiz a psicanálise, que não é uma terapia indicada para compulsão alimentar. A terapia cognitivo-comportamental é a terapia padrão ouro, que é a base do método CAG, esse método que eu desenvolvi. Porque isso trabalha de fato com a parte cognitiva. A gente consegue entender quais são os bloqueios, quais são as crenças limitantes, o que eu acredito sobre o mundo, a minha relação com a comida. Eu comecei a devorar tudo que tinha sobre esse assunto. E isso foi em 2009, 2010. A gente não tinha acesso à informação como tem agora. A gente, para estudar alguma coisa, era faculdade ou biblioteca. Lembra disso? Barça. Hoje em dia, a gente compra curso de tudo. Antigamente era Barça, né? Sim, sim. Então, eu devorava tudo que aparecia na minha frente. E foi muito engraçado porque eu tinha feito tudo. Então, todo mundo me olhava, meu irmão, minha mãe, e falava, você já fez tudo, você não vai conseguir mais. Você fez bariátrica que eu vou engordar. Eu fiz a cirurgia que todo mundo acha que agora resolveu. E eu engordei. Então, quando eu comecei a estudar a parte cognitiva e emocional, e quando eu comecei a aplicar em mim essas ferramentas de reprogramação mental, o meu irmão me olhava e falava, você está ficando maluca. Teve um dia que ele falou, vou fazer uma reunião com meu pai e com a minha mãe, porque você está falando sozinha. Porque eu ficava mesmo pensando, eu me analisava, eu queria entender o que eu estava pensando, por que eu pensei daquele jeito, onde isso ia me levar. Então, é como se fosse meu estudo de caso, entendeu? Sim. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Eu comecei a olhar para a comida. Isso foi muito doido. E quem é minha aluna fala, dá depoimentos, parece milagre. Porque a nossa vontade, ela vem daqui. A nossa mente não sabe o que é verdade, realidade e o que é imaginação. Os nossos sentimentos, eles vêm pelo que a gente alimenta na nossa mente. Então, eu sempre costumo dar um exemplo que é o seguinte. Se você tem do seu lado o seu filho cheio de saúde, mas você olha para ele e medita sobre a morte dele ou uma doença, você vai sofrer como se de fato estivesse doente. Porque a nossa mente não sabe diferenciar. Então, os nossos sentimentos, ele vem pelo que eu estou construindo na minha mente. Eu comecei a perceber que, diferente de antes que eu olhava para a comida e eu sofria quando eu dizia não, eu olhava e eu não tinha vontade de comer o tal do chocolate, por exemplo. Eu falei, gente, isso é muito louco. E isso para mim era tão louco, porque foram 29 anos refém da comida. Que tem uma história que eu sempre conto e que para mim marcou. Aqui você pode ir em loja americana, não tem no país todo loja americana. Sim. E aí a loja americana, como que ela é organizada, né? Tem a fila e na fila tem vários doces. Eu chamava de corredor da morte. Porque aquilo ali você vai pegando vários docinhos, né? E quando eu comecei a perceber que a minha relação estava mudando com a comida e que eu não tinha mais aquele sofrimento, falei, vou no corredor da morte na loja americana. Eu comecei a andar olhando para os doces e eu falava, cara, eu sou mais forte do que isso, eu não tenho vontade. Eu consegui, de fato, porque eu sempre falo o seguinte, se eu pego um objeto, vamos pegar o chocolate. Tá. Eu consigo tirar dele 2 verdades, pelo menos. Uma, que o chocolate é muito bom. E outra, que o chocolate pode fazer com que eu fique gorda. E eu não quero. Pode fazer com que eu não consiga fechar minha calça. Pode fazer com que eu não consiga usar um biquíni na praia. É claro que não é o chocolate em si, né? É todo um contexto alimentar. Mas uma alimentação desregrada como era a minha, ela me trazia tudo isso. Então, eu comecei a conseguir olhar para os alimentos, não sempre pensando que eu preciso, porque é muito bom, porque é maravilhoso. Porque eu só lembrava depois, putz, mas eu queria usar aquela calça. Depois que eu comia, aí que eu pensava nas consequências, aí eu me arrependia. Só que antes de comer, eu não conseguia pensar nisso.
E quando eu comecei a estudar comportamento, eu entendi que toda tomada de decisão passa por 4 estágios. Fala o primeiro mais, é a fala mais. intenção. Isso é legal. Eu tenho uma intenção. Isso são pessoas que não são impulsivas, tá? Pessoas, não vou usar o termo normal, mas pessoas que não sofrem de impulsividade, vamos dizer assim. Tá. Então, passa por 4 estágios. Eu primeiro tenho a intenção, depois eu avalio aquilo ali, eu faço levantamento de prós e contras, aí eu tomo a decisão e eu ajo. Pessoas que são impulsivas, isso para compras, para jogo, para comida, tudo. Ela tem a intenção e ela age. Depois vem o levantamento de prós e contras. Aí ela se arrepende, aí ela fica culpada. Então, eu entendi que eu estava com esses dois, com o meio da tomada de decisão, faltando. Entendeu? Tá. Então, isso acontece muito quando a mulher vê uma bolsa e, nossa, eu preciso dessa bolsa maravilhosa, vai e compra. Não pensa que está negativa no banco ou que já parcelou, que o cartão está estourado. Depois ela chega em casa e fala, meu Deus, estou com o cartão estourado, por que comprei essa bolsa? Porque teve a intenção e agiu. Sim, isso é muito doido, né? Porque a gente começa a tomar consciência, né? De tanto de compra quanto de alimentação, depois que a gente começa a entender esse jogo e o porquê que o ser humano responde dessa forma, né? Sim. O ser humano, ele é movido a comportamentos e cada comportamento a gente começa a fazer uma avaliação. Cara, por que eu tomo essa decisão? Por que eu tenho esse comportamento quando eu sinto esse cheiro, quando eu vejo isso, né? Alguns gatilhos que acabam fazendo com que a pessoa tome um impulso na decisão. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente começa a entender esse jogo, né? Do autoconhecimento, cara, o que eu tenho que fazer para mim não fazer isso de novo? E muitas pessoas acabam passando por esse problema porque acabam não tendo a consciência da compra ou do comer do resultado, né? Fala um pouco mais sobre o comportamento, sobre as tomadas de decisões das pessoas, né? Essa parte psicológica, você Sou psicoterapeuta do comportamento alimentar. Psicoterapeuta de comportamento, né? Fala um pouco sobre isso aí. O que eu gosto muito de explicar também, você falou de tomar consciência, o método Cacker é um acrônimo. Boa. E que são os 6 passos para mudar o comportamento. E o C é a conscientização. Eu não consigo mudar um comportamento se a pessoa não tiver consciência da raiz do problema. Boa. Então, por exemplo, a obesidade, né? O estar acima do peso. Ele não é o problema de ninguém. A obesidade, ela é o resultado de um problema. Ela não é o problema. A comida não é o problema. A comida é o resultado de um problema. Então, pessoas que estão a vida inteira nesse efeito sanfona olham para a comida como se ela fosse um problema. Não é o problema. A comida, ela deixou de ser uma ferramenta para nutrir o corpo e passou a ser uma ferramenta para aliviar emoções, aliviar estados emocionais. Hoje nós temos diversas evidências sobre o mal que o açúcar faz no corpo, mas se a gente parar para pensar, o açúcar existe desde a época, há muitos anos. Nossos avós comiam bolo de milho, bolo de fubá, só que a relação com o alimento era diferente. Não tinha comida para aliviar angústias, para ter companhia, porque está sozinho, porque está solitário, porque está estressado. Então, era tudo equilibrado. A comida, ela estava na caixinha da comida. Hoje não está. Hoje a comida está na caixinha do conforto, da paz, do relaxamento. Então, o que eu gosto muito de falar é sobre essa parte do auto-engano, que é muito comum quando você quer emagrecer, né? Então, você acorda hoje decidido, hoje eu vou emagrecer. Hoje começa a dieta. Aí, no meio do dia, você olha o chocolate e fala, vou comer só um pedacinho. Só aquele pedacinho não se controla mais. A pessoa que não tem, eu chamo de mente magra ativada, não tem a mente magra ativada, ela vai pensar, vou comer só um pedacinho, vai comer um pedacinho, vai pensar, agora que eu comi um pedacinho, eu vou comer o restante e amanhã eu volto. E se amanhã eu volto, ele nunca volta. É sempre amanhã, amanhã, amanhã. Então, isso é uma maneira de se enganar, né? É o auto-engano. Se sabotar. Se sabotar, exatamente. E eu costumo falar que o auto-engano é o sistema imunológico da mente. Boa. O nosso corpo tem um sistema imunológico que é o quê? De forma bem simples, né? Qualquer vírus, qualquer doença que entre em contato comigo, o meu corpo vai trabalhar para que a minha saúde fique equilibrada, fique no estado normal, ou seja, sem sofrimento e sem dor. Eu costumo falar que o auto-engano é o processo imunológico da mente para que eu não sofra. Só que, como eu falei, a nossa mente não sabe o que é sofrimento do tipo,
ela sofre estando acima do peso e ela é feliz magra. Não. Então, se eu começo uma dieta hoje e eu tenho a ideia que dieta é restrição, é sofrimento, dieta eu não posso sair com os meus amigos, dieta é privação, eu vou sofrer. E por eu estar sofrendo emocionalmente, do tipo, eu queria comer isso, não posso comer, existe ali na minha mente uma instabilidade. Então, quando eu começo a ter o pensamento do tipo, come só hoje, e eu como, eu saio do sofrimento, porque eu me engano que eu estou sofrendo. Então, é muito comum a gente começar a criar maneiras de não se confrontar com a dor da obesidade. Então, na minha fase dos quase 150 quilos, eu comprava sapato que era só enfiar o pé, para não precisar amarrar, porque eu não conseguia abaixar por causa da barriga e nem de lado por causa da gordura das costas. Uhum. Eu comprava roupa que esticava, para não ter que botar roupa e ela ver que eu não fechava. Então, eu me enganava para não me colocar diante da dor. Só que o estímulo propulsor da mudança de comportamento é a dor. E qual que foi a virada de chave lá atrás, com seus 29 anos, que você falou, cara, daqui eu não aceito menos do que isso, vou mudar de vida? Era um sábado e estava tendo Zorra Total. Você lembra desse programa? Um programa Sim, de humor? sim. E existia um papo, lembra que todo mundo falava, nossa, esse Zorra Total é derrota no sábado à noite. E eu já tinha feito a bariátrica, voltando a engordar. Meus amigos todos saindo do Rio de Janeiro. E eu não queria sair porque eu não queria que ninguém visse que eu estava engordando de novo. E eu fiquei em casa, comendo. Eu me trancava no quarto, porque eu morava com meu irmão, e não queria que ele me visse comendo, que eu tinha operado. Antes da operação, era comida na frente de todo mundo. Depois que eu operei, eu me escondia. Como se as pessoas não soubessem, porque eu estava engordando, então não tinha como esconder de ninguém. Mas eu não queria que me vissem comendo. E nesse dia, eu comi com luz apagada, porque eu não queria me ver comendo. E eu peguei no sono. Quando eu acordei, eu estava comendo chocolate, eu estava toda suja de chocolate. E eu fui pro espelho, escovar os dentes. E quando eu me vi suja de chocolate, eu falei, gente, cheguei no fundo do poço, acabou. Não tem mais para onde eu fugir. Acabou. Para mim, o deadline foi ali. Ter visto a imagem, sabe? De estar escondida de todo mundo, escondida de mim, comendo no escuro e acordar toda suja de comida. Boa, porque, né, pra gente ter uma grande virada de chave na nossa vida, geralmente a gente tá ali no fundo do poço e a gente acaba tomando uma decisão, né, seja pela recompensa ou por não aceitar mais aquilo. Sim. E muitas vezes essa virada de chave é o que faz realmente a gente criar um propósito, criar uma constância de realmente seguir aquilo como se fosse, né, um desafio, um grande desafio na nossa vida. Eu também, quando era mais novo, era acima do peso, né? E veio a pandemia. E na pandemia eu me deparei ali tomando vinho todos os dias, comendo delivery todos os dias sem sair de casa, assistindo live. Eu falei, meu, que doideira, olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Caiu. E depois daquele dia eu tomei a decisão, eu falei, cara, não aceito menos do que isso, eu vou cair pra dentro e, cara, depois daquele dia nunca mais foi o mesmo, olha que doideira, né? E ao longo da nossa jornada a gente acaba tendo os pontos cegos, igual a gente tava falando aqui atrás. A gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade, do que realmente importa, o que realmente você vai ter resultado, a gente acaba negligenciando e acaba não olhando muito para eles. O que uma pessoa, quando ela quer realmente ter essa transformação, o que ela não pode errar? O que ela realmente tem que seguir ali e não pode se sabotar de alguma forma? Uma coisa só? Vamos lá. Tem uma coisa muito importante, baseada no que você falou, é que se eu estou no fundo do poço, eu quero sair dali. Então, o estímulo mais forte inicial é o sair da dor. Eu costumo brincar que a Gisele Bündchen não vai acordar magrinha, sem nenhuma celulite, olhar no espelho e falar, vou começar uma dieta hoje. Não vai. Se ela acorda um dia, se acha mais cheinha ou vê alguma coisa que ela não gosta, aí ela pode pensar em mudar a alimentação dela. Então, toda vez que alguém busca um emagrecimento,
é porque viveu algum sofrimento. Ou porque a calça não fechou, ou porque o marido chamou de gorda, porque isso infelizmente existe, ou porque a sogra deu uma cutucada porque a nora tá mais gordinha, ou porque ela viu que alguém tá olhando torto para ela, ou porque a roupa não entrou. Alguma coisa aconteceu para ela decidir se colocar no estágio de mudança. Porque toda mudança, ela exige esforço. E o nosso cérebro, ele quer economizar energia sempre. Porque ele já gasta muita energia. Enquanto a gente está aqui, o nosso cérebro está gastando energia para eu poder piscar, para eu mexer a mão, para o meu coração bater, para o meu sangue bombear. Então, tudo que ele pode automatizar, ele automatiza. Então, é importante que a gente entenda que, para sair do que eu faço hoje, eu preciso me movimentar para isso. Então, eu falo que a mudança é um processo ativo. Ninguém tropeça no emagrecimento. Ninguém tropeça na mudança. É ativo. Então, é muito comum começar, porque está vendo uma dor. Passa uns dias, aquela dor ficou distante. Então, vou inventar um exemplo. Minha sogra me chamou de gorda. Eu não quero mais viver aquilo ali. Eu falo, vou começar uma dieta hoje. E aí, toda vez que eu lembro disso, eu fico com muita raiva. Eu falo, não vou comer doce. Isso é segunda. Na terça-feira, eu ainda estou com raiva disso. Eu não vou comer doce. Na quarta-feira, eu lembro só na hora do almoço que ela me chamou de gorda. E não como doce. Só quando na sexta-feira está distante, já nem lembro mais. E aí eu volto com o comportamento e com o padrão mental que eu tinha antes daquilo ali. Boa. Então é igual, por exemplo, se eu tenho um namorado e aí eu descubro que ele me enganava e ele saía com os amigos à noite. No Rio a gente chama de me dava um balão. No Rio de Janeiro tem esse termo. E aí eu falo, acabou o namoro, vou terminar com você. E aí minha amiga me liga e fala, amiga, cara, você não sabe. Jorge me deu um balão. Terminei com ele. Mentira, amiga. Eu falei, não vou aceitar isso, eu nunca proibi que ele saísse. Tô com raiva dele, não quero ouvir a voz do Jorge. Na terça-feira, outra amiga liga, eu falo, não quero ouvir a voz do Jorge. Na quarta, minha mente já vem pra mim assim, pô, mas o Jorge, ele era tão carinhoso comigo. Não, mas ele mentiu pra mim, não quero. Aí à noite, pô, mas ele tratava tão bem a minha avó. A gente começa a se convencer que aquilo ali faz bem. A mesma coisa é com o alimento. Então, uma coisa importante é você saber da onde você quer sair. E você sempre se lembrar disso. Eu costumo brincar que para emagrecer, a gente acha que tem que ter vontade para isso. Vontade que eu falo assim, eu vou acordar hoje e eu tô cheia de vontade de comer um prato de salada com frango. A gente fica esperando esse momento. Só que para trabalhar, por mais que você ame o seu emprego, certamente teve dias que você não queria trabalhar. Você queria ficar em casa com seu filho, com a sua esposa. Você não queria trabalhar. Por mais que você amasse o seu emprego, você foi. Mesmo assim. Por quê? Por diversos motivos. Pode ser pelo salário. Pode ser porque tinham pessoas que você tinha combinado. Independente disso. Você foi porque existia um motivo. Não existia vontade. Existia um motivo. Em relação ao trabalho, nós temos diversos estímulos que nos lembram o motivo. Então, quem trabalha simplesmente para receber o salário, o dinheiro no final do mês, a conta chega, ela abre uma conta e fala, pô, você tem que trabalhar. O filho pede dinheiro para a cantina do colégio, pô, você tem que trabalhar. Para o emagrecimento não tem isso. Não chega uma carta que a gente abre e fala, você está acima do peso, você não consegue mais abaixar e brincar com seu filho, você não tem mais saúde. Eles não tem isso. Muito pelo contrário, a gente sai na rua, tem um banner enorme de um pão de queijo com uma Coca-Cola suando. Você passa na rua, tem lá aquele bolo que você sente o cheiro, lembra da sua avó e você quer comer porque você se sente próximo da sua avó. Então, o que é muito importante é você entender que emagrecimento é um processo ativo. Qualquer mudança de comportamento. E que se você não tem muito forte na sua mente, inicialmente, o sair da dor, o que é dor para você, e cada um vai ter o seu estímulo de dor, o que quer sair, para mim era conseguir amarrar o sapato. Para algumas pessoas que querem emagrecer 5 quilos, 6 quilos, é um outro tipo de dor, mas para ela aquilo é uma dor. Então, cada um vai ter o seu significado de dor. E é entender que, quanto mais você se distancia da sua dor, mais leve ela fica. É como se a sua mente fosse apagando aquilo ali. Boa. Entendeu? E começar a gostar, né, da trajetória. O sucesso está muito ligado a isso, porque o sucesso é você curtir a trajetória, você curtir o processo, né? E muitas vezes, quando a gente está numa dieta, quando a gente está numa alimentação restritiva, a gente acaba
perdendo a vontade ali no meio do caminho, a pessoa acaba desistindo na metade do caminho porque não tá curtindo o processo. Eu tenho uma sacada para isso que eu sempre para os meus alunos, que é o seguinte. Quando a gente quer emagrecer, a gente inventa uma meta baseada no desejo. Então, por exemplo, eu tenho um casamento no mês que vem. E eu quero perder 10 quilos. Então, põe na minha cabeça que eu quero perder 10 quilos até o mês que vem. É uma meta baseada no meu desejo. Boa. Eu não sei se o meu corpo vai reagir. Eu não sei nada. E eu descarto todas as possibilidades de não chegar lá. Eu quero 10 quilos em um mês. E nesse processo, a gente coloca atenção tanto no ponto de chegada que a gente não cria estratégias para conseguir curtir o processo. Boa. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. A gente tem que entender que se eu quero perder 10 quilos, eu costumo falar que eu quero subir uma escada com 10 degraus. Para eu chegar no 10º degrau, eu tenho que pisar no primeiro degrau. Boa. E aí, eu preciso comemorar o primeiro degrau. Porque o primeiro degrau, ele vai me levar no 10º. A gente só comemora quando perde os 10 quilos. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte. Copa do Mundo. Qual o objetivo dos times? Ganhar o troféu da Copa do Mundo, né? Ganhar Sim. a Copa do Mundo. Mas não é por isso que quando tem as eliminatórias e eles ganham a eliminatória, todo mundo comemora. Todo mundo comemora a eliminatória. Mas a eliminatória, ela não me dá a Copa do Mundo. Mas todo mundo comemora. Depois tem as oitavas de final. Todo mundo comemora oitavas de final quando ganha. Boa. Mas ninguém quer oitavas de final. Aí vem quartas de final. Todo mundo comemora quando ganha. Mas ninguém quer ficar nas quartas de final. A gente quer a Copa do Mundo. A gente quer o título. Mas a gente entende que para eu chegar no título, eu vou ter que vencer todos os estágios anteriores a esse. Boa. No emagrecimento, a gente não faz isso. A gente não tem o hábito de chegar num restaurante e eu poderia comer uma pizza. Eu peço arroz, feijão, frango e uma batata cozida. Falo, cara, que legal. Venci a pizza. Sabe? A gente não faz isso. Como que a gente se comporta? Pô, que saco, queria comer pizza, vou ter que comer isso daqui. Então, você está reforçando para você e validando para você que o processo é chato. Boa. Então, eu sempre falo, comemora. O nosso cérebro, ele... A gente consegue, com estratégias assim, estimulá-lo a fazer mais. Então, como que você educa uma criança e mostra para ela que o que ela fez foi legal? É validando o que ela fez. Então, se ela arrumou a cama, filho, cara, parabéns, você arrumou a cama. Boa. É fortalecendo para ele que aquele comportamento é um comportamento bom. A gente não faz isso com a gente, muito pelo contrário. Então, se eu coloco na minha cabeça que eu quero perder 10 quilos em um mês, se chegar no dia do casamento e eu subir na balança e ter perdido 9, a gente não vai olhar e falar, cara, que legal, perdi 9 quilos. Vai ser, sabe o quê? Desculpa o termo, que merda, não perdi 10. Mas ela aprendeu o caminho também, né? Ela ganhou a consciência de como ela chegou lá e como ela vai fazer para chegar lá no próximo. Se ela fez de forma ativa, entendeu? Se ela fez de forma ativa, se ela fez tendo essas estratégias comportamentais, ela consegue entender isso. Mas quando é na dinâmica do fazer emagrecer, tem muito disso. Chega nesse lugar, só que ela não deu atenção ao comportamento. Boa. E ela perde tudo e ela volta a engordar. E fala pra galera aí que tá ouvindo como ela pode montar uma estratégia e usar as ferramentas que hoje tem disponível para ela conseguir bater o resultado que ela espera. Também não uma meta imensurável que vai acabar desmotivando a pessoa na metade do caminho, mas fazendo um projeto de 30 dias, 60 dias, 90 dias, como ela montar uma estratégia e seguir firme nessa batalha? Eu costumo falar que a gente só pode estabelecer uma meta em cima do que eu tenho controle. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma meta vou inventar aqui, tá? De ter um rendimento de 1 milhão na Bolsa de Valores. Eu não tenho controle de quanto vai render, se alguma coisa vai acontecer, se a bolsa vai cair. Eu não tenho controle. Então, se eu criar uma meta dessa, é uma porta para o fracasso, para a frustração. Certo. Então, nossa meta, para tudo, ter emagrecimento, tem que ser em cima do que eu controlo. Eu não controlo como meu corpo reage.
Então, imagina que nosso corpo reage da mesma maneira. Isso nunca vai acontecer, cada um reage de uma maneira. Mas imagina que a gente vai no nutricionista, ele passa uma dieta de 900 calorias. Se eu comer igual você vai emagrecer como eu. Só que você pode comer as 900 e você pode emagrecer 5 quilos, eu posso emagrecer 4. Porque o nosso metabolismo é diferente. Sim. Então, a gente não sabe como que isso vai reagir. Eu não controlo. Então, primeira coisa, crie metas de emagrecimento em cima do que você controla. Eu controlo o quê? O meu comportamento. Boa. Então, vou inventar aqui. Primeira coisa é, estabeleça um prazo para você fazer tudo certo. Então, quando eu comecei era o seguinte, eu lembro que eu comecei em agosto, e eu botava, as minhas metas eram sempre eventos. Então, comecei em agosto, eu fui até 16 de setembro que minha avó fazia aniversário. Então, de agosto, e foi dia 17, até 16 de setembro, minha meta era fazer tudo certo. Aí, eu estabeleci ali alguns momentos que eu ia me dar a chance de comer alguma coisa fora do meu planejamento. E era assim, não era comer uma barra de chocolate. Era comer um chocolate, comer alguma coisa que eu tivesse vontade de comer ali. Mas era o comer não pela emoção. Porque existe uma diferença entre você comer porque você quer sentir o sabor do alimento e comer porque eu estou estressada. O nosso problema não é o que eu como, é como eu como o que eu como. Então, primeira coisa, estabelecer uma meta onde o seu objetivo é controlar o seu comportamento. Porque se você controla o que você come, a consequência é você emagrecer. Boa. Olha que legal que você falou, né? A minha meta era não fazer nada errado. A sua meta não era perder 10 quilos, 15 quilos. A sua meta era todo dia fazer o que tem que ser feito, né? Porque é o que eu controlo. Eu entendi que era o que eu controlava. Boa. E quando eu botava uma meta de peso, eu criava de acordo com o meu desejo. Eu queria emagrecer X quilos em tanto tempo. E por mais que tivesse tudo certo, eu poderia não conseguir. Então, eu entendi que eu precisava colocar minha meta em cima do meu comportamento. E junto disso, é o vibrar quando faz o certo. Então, saiu um estudo, fizeram um estudo na Paralimpíadas com corredores. E perceberam que pessoas que eram cegas desde o nascimento, que nunca enxergaram, quando elas passavam pela linha de chegada, elas vibravam. Então, o vibrar, ele tem uma sinalização para o cérebro de algo bom. E nós temos como estímulo de comportamento a busca pelo prazer. Então, tudo aquilo que é prazeroso para mim, eu quero repetir, eu quero sentir mais vezes. Então, quando você começa a criar uma associação, que o nosso cérebro ele estabelece comportamentos por associações. Você cria uma associação de que dizer não para a comida é prazeroso, você começa a querer mais daquilo ali. Só que isso é uma construção. Sim. Entendeu? Então, uma coisa importante é estabelecer metas em cima do que você controla. E outra coisa é você vibrar as pequenas vitórias. Só que no emagrecimento acontece o seguinte, são pessoas que estão tão calejadas, a vida inteira tentaram emagrecer e não conseguiram, que elas sempre falam assim, Carol, eu não consigo comemorar, eu fiz o que tinha que fazer, é minha obrigação dizer não. Se eu quero emagrecer, é minha obrigação dizer não para a comida. E aí eu falo assim, mas há quanto tempo você tem essa obrigação e que você não cumpre a obrigação? Então, foi uma vitória cumprir uma obrigação que você não cumpre há anos. Boa. Então, comemore. E junto disso, o mais importante, que eu costumo falar, é você pensar sobre os seus pensamentos. Porque nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça. Você nunca vai pensar em alguma coisa se você não tiver vivido uma experiência daquilo dali. Ou sido apresentado para aquela realidade. Então, por exemplo, você já pensou em nhoco? Em o quê? Nhoco? Nhoco? É. Não sei nem o que é isso. Porque você nunca ouviu falar essa palavra. Então, nunca vai vir na sua cabeça uma palavra chamada nhoco. Entendeu? Então, é dar atenção ao que você pensa. E entender que os nossos pensamentos são só pensamentos. Não são ordens, não são verdades, é pensamento. Eu posso olhar para esse copo e pensar que ele é de ouro. Não vai fazer com que ele se torne um copo de ouro. Mas o meu pensamento em olhar para ele como um copo de ouro e eu não duvidar desse pensamento, não avaliar isso aqui, não buscar pessoas que vão validar ou desvalidar que é de ouro, vai fazer com que eu tenha um cuidado como se ele fosse de ouro. Então, é entender que o nosso pensamento ele é só um pensamento. Ele não expressa a verdade. E que eu posso ir contra ele.
Boa, boa, boa. Muitas pessoas acabam tendo esse conflito porque acabam não se autoconhecendo, né? Não entendem o processo disso tudo acontecer e você fala muito disso no seu método. Sim. Conta um pouco mais sobre esse método e o que significa cada palavra desse método aí. O CACER é um acrônimo onde cada uma das letrinhas significa um estágio para mudança de comportamento. Boa. Então, se eu quero fazer com que a minha aluna mude o comportamento dela, ela tem que começar pelo C do CACER, que é a conscientização. Então, foi o que a gente estava falando. Enquanto eu não tenho consciência de um problema, eu não consigo resolver esse problema. Boa. Então, enquanto eu achava que o meu problema era a dieta, a comida, eu procurava uma dieta X, não conseguia. Era dieta Y, não conseguia. Era bariátrica, não conseguia. Era remédio, não conseguia. Eu não tinha consciência do meu problema. É igual um carro. Eu estou ligando um carro, ele morre. Se eu acho que o problema está no freio, eu vou trocar a pastilha de freio. Aí o problema está na marcha, eu vou trocar o câmbio. E se eu não entendo que é na bateria, eu não tenho consciência do problema. Eu não vou conseguir resolver esse problema. Boa. Então, o primeiro estágio da mudança é o C do CACER, que é a conscientização. Só que, depois de ter a consciência, eu preciso aceitar. Porque existe um estágio da mudança de comportamento, que a gente chama na psicologia de... Tem pré-contemplação e contemplação. A pré-contemplação é quando eu estou negando aquilo ali. Então, por exemplo, eu já tive uma aluna que ela queria emagrecer, tinha feito bariátrica também, engordura pós-bariátrica, e ela disse que ela bebia muito. E a bebida, ela prejudica o emagrecimento, né? Tá. Só que ela dizia que a bebida ajudava ela a ficar mais tranquila diante dos problemas da vida. Então, ela vivia o que a gente chama de pré-contemplação. Ela queria, mas não queria. Queria, mas se negava. Então, você precisa aceitar, de fato, que você quer essa mudança, que ela vai ser boa para você. Porque, para algumas pessoas, a comida é uma muleta. Uhum. Então, eu já ouvi pessoas falarem: como que eu vou deixar a comida se a minha vida hoje é só comer? E foi o que eu pensei quando eu fiz a bariátrica em 2009. Eu lembro que eu acordei do CTI, a minha vida, eu comia 9 pães de vocês, como eu te falei. Entre o café da manhã e o almoço, eu comia 3 caixas de bis. Aí depois eu almoçava. Quando eu saí do CTI, eu falei, gente, minha vida acabou. A minha vida era pensar o dia inteiro o que eu ia comer. Eu falei, vou fazer o que agora? Então, tem muita gente que fala, mas Carol, cara, eu não quero perder a comida. A minha vida é muito ruim. O momento que eu tenho de paz é a comida. É o único momento que ninguém me critica. Quando a comida é minha amiga, ela não me critica porque eu tô gorda. Então, eu preciso aceitar. Aceitar que vai ser benéfica para minha mudança e aceitar que eu estou tendo prejuízo com essa relação. Boa. E depois é o que quebra de crenças. E aí, quando eu falo crenças, é aquilo que você acredita em relação à comida. É você entender o papel da comida na sua vida, entender o que você acredita sobre ela, qual a percepção disso, qual o significado que tem. E aí é entender quais são os que estão te bloqueando e ressignificar, mudar esse significado. Boa. Depois tem o U, que é a união de forças. A gente trabalha com ferramentas mentais, que eu chamo de musculação mental, que são exercícios de musculação mental. Então, a neurociência ela comprovou que quanto mais primeiro que veio a neurogênese e comprovou que eu consigo aprender novas coisas independente da minha idade. Então, eu consigo criar novos neurônios. Alguns anos atrás dizia que depois de velho você não aprende mais nada. E a neurogênese já mostrou que você aprende sim. E aí veio a neurociência comprovando que quanto mais eu reforço um caminho neuronal, ou seja, uma estrutura de pensamento depois que eu aprendo, quão mais eu repito aquele pensamento ou aquele comportamento, mais larga fica esse caminho neuronal, mais largo ele fica. Boa. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu fui na nutricionista hoje, ela passou uma dieta para mim e falou, olha, eu quero que você não coma chocolate. Você topa? Eu falo, topo. E eu cheguei em casa, brigo com meu marido. Aí eu penso, quer saber, vou comer um chocolate que estou estressada. Aí eu falo, gente, eu nunca pensei isso. Mas eu vou comer. Aí eu vou lá, abro a geladeira, pego um chocolate. No dia seguinte, eu brigo com a minha mãe, falo, vou comer porque eu estou estressada. Vou lá e como. No outro dia, eu brigo com o meu chefe. Vou comer porque eu estou estressada. No 6º dia, eu não vou ter mais a consciência que eu pensei nisso. Eu vou dizer assim, nossa, mas eu comi e nem pensei nada. Nem percebi. Comi sem pensar. Não, não é isso. O que esse estudo da neurociência comprovou pra gente? Que
quão mais largo fica esse caminho neuronal, esse pensamento, esse estímulo comportamental, 11 segundos antes de eu me comportar, o meu cérebro ele entende que toda vez que eu me estresso, eu penso que eu estou estressado e vou comer e eu como. Então, como ele quer economizar energia, ele já sabe qual o comportamento que eu tenho naquele momento. Então, ele já me leva para comer sem eu ter a consciência do pensamento. Aí é o que a gente chama de pensamento automático. Gatilhos automáticos São ali? associações. Nosso cérebro trabalha para associação. Então, eu gosto de usar o exemplo que é o seguinte. Imagina que eu tenho minha casa, que eu moro nessa casa há 10 anos. E há 10 anos o talher está do lado direito da pia. Eu abro, pego ali uma colher, uma faca, conversando com alguém e nem penso, já abro ali. Vou trabalhar, quando eu volto, a menina que trabalha comigo, ela mudou o talher para cá. E ela me avisou, Carol, mudei o talher, tá? Eu falo, tá bom. Tô lá conversando com meu marido, fazendo comida, eu abro a gaveta da direita. Falo, putz, não é mais aqui. Fecho ali e abro outra gaveta. Vou continuar, eu vou esquecer, vou abrir ali. O que vai acontecer? Por ter passado 10 anos abrindo a gaveta da direita, eu vou sempre abrir se eu não estiver em estado de atenção, estado consciente, né, que a gente chama. Eu vou abrir ali. Só que de tanto abrir, fechar e mudar, eu estou educando meu cérebro o quê? Agora é aqui. Esse é o novo comportamento. Então vai chegar uma hora que de tanto repetir o fechar e ir para lá, eu já vou pular direto. Eu não vou mais precisar falar, peraí, onde que é a gaveta? É aqui, eu vou abrir aqui. Já vai ser automático, entendeu? Porque são associações. Então eu entendo que eu quero o talher, eu vou para lá. Eu não preciso mais pensar e gastar energia com isso. Então, nosso comportamento é igual. Eu preciso de ferramentas para conseguir fazer, primeiro, criar esses novos neurônios. Então, quem estiver assistindo esse podcast, criou várias explicações que eu trouxe aqui. Sim. Então, já criou o neurônio. Só que a gente precisa trabalhar para que eles se tornem... É como se fosse um músculo. Se eu trabalho o braço direito todo dia e o braço esquerdo está parado, numa queda de braço, quem vai ganhar é o braço que eu trabalhei. Então, pensa o pensamento. O pensamento de vou comer porque eu estou estressada, se eu repito ele há 10 anos, na hora que eu estou na frente da comida, qual que vai ganhar? Vou comer porque estou estressada ou não vou comer porque quero usar um biquíni? Vou comer porque eu estou estressada. Sim. Então, quando eu falo de união de forças, é isso. É ter ali ferramentas, que eu chamo de exercícios de musculação mental, para conseguir criar novas conexões neuronais, estímulos comportamentais. E aí vem o que é para quando a gente começa, através das ferramentas, estruturar uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, e o é o reforço da nova mentalidade. Então, esses são os 6 passos que, com aulas e ferramentas práticas, eu vou conseguindo conduzir os meus alunos para, como eu falo, ativar a mente magra. Que massa. Então, o grande vilão disso tudo não é a comida, o alimento, é a mente dessa pessoa. É a própria mentalidade e pensamento que acabam não deixando a gente dar o próximo passo. Exatamente. E, nossa, que doideira, né? Porque a gente acaba... Vou dar um exemplo aqui. Eu venho para São Paulo quase todos os dias. E tem dia que eu passo pelo caminho e eu nem me lembro de tão automático que tá. Eu nem me lembro do que tinha ali, do que tem, se tem alguma coisa. Vira tão rotina, tão automático, você começa a fazer aquilo todos os dias, acaba virando rotina. Você faz sem pensar. Faz sem pensar, né? Então, o grande vilão de tudo isso aí é a nossa própria mente nos sabotando. Entender como que funciona, né? Então, assim, eu sempre falo, para que eu consiga educar a minha mente, eu tenho que entender como que a mente funciona. Eu gosto de usar o exemplo, sabe aquele programa Super Nanny? Que era uma babá? Uhum. Como que ela fazia? Primeiro, ela entende de comportamento infantil. Se ela ia ajudar uma mãe, ela chegava na residência, ela ficava quieta, olhando a criança. Ela tinha que entender como que a criança funciona. Ela sabia o comportamento... Ela conhece o comportamento infantil, mas ela tem que ver como que aquela criança se comporta. Sim. Então, depois que ela entende como que aquela criança se comporta, por conhecer o comportamento infantil e saber como administrar isso, ela consegue mudar esse comportamento. Então, se eu não entendo como que a minha mente funciona, e se eu não sei como que eu reajo à maneira que minha mente funciona, eu não consigo mudar. Entendeu? Que massa, muito massa, muito massa. Eu gosto também de usar um outro exemplo, que é o seguinte. Por que é muito difícil quando você está fazendo dieta? Imagina que você é a única pessoa do seu trabalho fazendo dieta. E aí todo mundo fala, pô, come hoje. Pô, não, dieta não precisa não, você está bem. Primeiro que existe a dificuldade por eu gostar do alimento. Então, eu já quero sair da dieta. Ainda tem um monte de gente falando para mim, não, faz, me oferecendo. É muito mais fácil eu cair em tentação.
Só que existe também a dificuldade em você ser o diferente de todo mundo. E por quê? Se a gente pega a psicologia evolutiva, lá na época dos homens das cavernas, esse ser aceito, ele garantia a minha sobrevivência. Boa. Porque se eu não fizesse parte do grupo, não fizesse o que o grupo queria, eu era isolada. Então, se eu fosse dormir, o leão vinha e me comia. Enquanto eu tinha que estar dormindo e a minha amiga tinha que me olhar. Ela dormia e eu olhava ela. Eu podia sair hoje para caçar e não conseguir caçar ninguém, nada, nenhum bicho, nenhum animal, e eu ia morrer de fome. Mas a minha amiga conseguiu, o meu colega conseguiu. Então, essa necessidade de ser aceito, isso nos trouxe até aqui. Isso faz parte. Só que a gente, tendo essa consciência, eu consigo parar e falar assim, cara, eu preciso ser aceita, eu tenho essa necessidade, só que isso aqui não está dependendo da minha vida para isso. Eu consigo dizer não, eu vou continuar viva. Então, a gente, quando consegue entender essa dinâmica comportamental, como que a realidade se apresenta, eu consigo, sabe, ordenar melhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, olha, se vocês chegaram até aqui e aplicarem 10 ou 20% do que ela falou hoje, vai ter um super resultado. Você vai começar a dar o seu primeiro passo, né? Mais importante do que a velocidade é a direção para onde você está indo. Então, né, entre no movimento, crie desafios para você acabar se motivando cada vez mais, né? Eu acredito muito nisso, né? De desafios. Quando eu sou desafiado por alguém, eu falo, meu Deus, eu tenho que engolir esse cara agora. E quando a gente fala isso para as outras pessoas ainda, acaba sendo um combustível muito maior, né? Porque você fala, pô, eu falei para esse cara que eu ia fazer dieta, falei para esse cara que ia perder não sei quantos quilos. Se eu não perder, eu vou continuar sendo um Zé Ruela, né? Então, entre nos desafios. Melhor do que entrar no desafio, se desafie você mesmo, né? A dar o primeiro passo, a ir para a direção onde você realmente quer chegar, porque eu acho que é o mais importante, né? Aonde você quer chegar. Sim. E... Nossa, o papo foi muito bom. Estamos chegando nos minutos finais. Quanto tempo aí, Vini? 1 hora, já passou rápido. Passou rápido. Falou bastante coisa. Deixa aí uma mensagem pra galera que tá ouvindo, uma mensagem de transformação, uma mensagem de motivação, alguma coisa aí que você quer passar pra eles. Eu costumo usar para minha vida uma frase que é o seguinte: a diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Uau. Então, assim, se eu quero muito alguma coisa, eu posso demorar a conseguir chegar onde eu quero. Mas se eu não desisto daquilo ali, eu vou sempre buscar maneiras de chegar lá. E o importante é uma frase muito clichê da internet hoje, mas que ela é muito real. E como a internet hoje tem muitas frases prontas, a gente não para pensar sobre ela, né? Então, é uma frase que é o seguinte: se você quer resultados diferentes, você tem que fazer alguma coisa diferente. E quando eu falo em fazer diferente, é ir atrás de informações sobre o que eu faço de diferente. Porque se eu quero emagrecer, eu tento a dieta X, não consigo, aí eu mudo de nutricionista, não consigo, a questão é entender que, cara, eu quero emagrecer, eu tento dieta, eu não estou conseguindo seguir a dieta, meu problema não está na dieta, então. Meu problema não está na comida. Então, é conseguir entender que tem pessoas que podem te ajudar, que chegaram onde você quer chegar e que vai encurtar demais o seu caminho. Boa. E que a internet consegue trazer essa conexão com a gente. Boa. Carol, falar a importância de ter um ambiente onde as mesmas pessoas estão olhando para o mesmo caminho e a importância de você ter uma pessoa que tá te dando um direcionamento. Nossa, isso é 90% do caminho. Primeiro que o nosso ambiente, ele é muito mais forte em relação a comportamento do que até a nossa própria genética. Nosso ambiente, ele nos influencia muito. Né? Tem aquela frase, você é média das 5 pessoas que você convive, porque o seu ambiente te contamina. Boa. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E a internet, ela traz um ponto bom que é,
Em relação ao emagrecimento, tem muita gente que fala assim, ai, Carol, porque na minha casa ninguém faz dieta. Meu marido compra só besteira, meu filho come só besteira. Eu tô o dia inteiro no meio da comida. Não tem como eu falar, separa do seu marido, larga o seu filho. Não, ela vai viver nesse ambiente. O que ela precisa é saber como se proteger desse ambiente. Então, se é um ambiente que me contamina, é como se eu fosse viajar para um lugar que tem febre amarela. Eu vou me vacinar contra aquele ambiente ali. Então, hoje, você tem como se conectar em outros ambientes sem sair do seu, para poder se proteger dele. Se você vive num ambiente que você percebe que está te contaminando, você consegue viver outros ambientes. Então, por exemplo, eu faço lives de segunda a quinta-feira às 7 da noite no meu Instagram. Então, tem pessoas que chegam ali e falam, cara, eu precisava ouvir isso hoje, eu precisava aprender isso hoje. E ela sai da live vacinada contra aquele ambiente ali. Boa. Mais forte, sabe? Sim. E vacina é como banho. Tem prazo de validade. Então, a live tem de segunda a quinta, porque no dia seguinte ela vai estar vendo um ambiente que vai tentar contaminar ela de novo. Então, ela volta para a live. Boa. E se você é essa pessoa, né, que recebeu essa injeção, cara, seja a primeira pessoa a começar a influenciar dentro da sua casa. Se você não tem um ambiente favorável para você começar a dar o primeiro passo, comece a criar esse ambiente dentro de casa que a chance de você vencer vai ser muito maior, né? Sim. Carol, você trouxe 2 livros aí. Sim. Queria que você apresentasse aí pra galera e falar um pouco sobre o que fala esses 2 livros aí. O primeiro é o desafio chata de gostosa, que é um termo, chata de gostosa, que eu não digo nem que eu criei, né? Foi quando eu decidi que eu ia mudar, eu me inscrevi na academia. Uma academia do Rio de Janeiro, que para eu entrar eu tinha que passar por uma catraca. Eu me matriculei, e quando eu fui entrar eu fiquei entalada na catraca, eu não conseguia passar. E aí a atendente falou, não, passa por aqui do lado, tá com defeito. Ela percebeu, e eu morrendo de vergonha, fui pro banheiro, chorei, entrei naquela cabinezinha, né, que tem vaso sanitário, me tranquei ali, chorei. E queria ir embora, eu falei, não posso ir embora, porque eu acabei de cantar na roleta. Vão me olhar e vão dizer assim, cara, essa menina acabou de cantar, já tá indo embora. Só que, como eu falei há pouco, eu só usava sapato que eu enfiava o pé, porque eu não conseguia botar o tênis. E eu tinha levado o tênis na mochila, não pedi pra ninguém no meu trabalho botar pra mim, porque eu trabalhava em loja na época. Eu era comerciante. E eu falei, cara, eu não tenho como ir embora. Eu não tenho como ir pra esteira ou pra musculação sem colocar o tênis. E eu saí do banheiro, tinha um puff enorme, e tinha uma mulher de branco que era muito gostosa. E eu olhei pra ela e falei assim, eu vou ficar chata de gostosa que nem você. Aí ela me olhou, deve ter pensado, cara, que mulher maluca. Aí ela, não, com certeza. Eu falei, mas pra isso preciso que você me ajude a amarrar meu sapato. Ela viu, ela amarrou. E aí ficou na minha cabeça, você é chata de gostosa. Tanto que eu já criei vários desafios, chata de gostosa de branco, quando é Réveillon, chata de gostosa no carnaval. Em 2017 fui convidada para desfilar de biquíni em destaque no carro alegórico da Mocidade do Rio de Janeiro. Eu criei um desafio chata de gostosa no carnaval, um desafio gratuito. Então, chata de gostosa tem um significado que é o tema da minha comunidade. E aqui foi um desafio de 30 dias. Então, aqui dentro tem um desafio de 30 dias com tarefas práticas para ela poder praticar. E aqui é como emagrecer 75 quilos, que tem também todo o passo a passo contando a minha história e o que eu fiz também para conseguir alcançar esse emagrecimento. Boa, e muito tá há bom. 15 anos magra. Que legal, Carol, parabéns. E esse livro aí deve falar muito sobre sua história, de como você superou tudo isso. E como que é para você hoje olhar para trás e ver o resultado que você teve né? Fala pra galera o significado disso, como que você se sente hoje em referência a seus resultados, a sua dedicação, que eu tenho certeza que foi muito doloroso a trajetória, né? O trajeto ali, a caminhada, você tomou muita porrada, teve dias aí que, né, foi desafiador, mas depois que a gente conquista e tem o resultado que a gente busca, é muito bom. Então, eu queria que você falasse o que você sente hoje, olhando para tudo isso que aconteceu. Semana passada eu falei sobre isso nos meus stories. Eu falei que eu tive várias conquistas na minha vida. Eu comecei como camelô minha vida no Rio de Janeiro. E de lá para cá,
eu era comerciante, já tive lojas, a loja existe até hoje, inclusive tem meu nome, Carol Ferreira, mas quem coordena é meu irmão. E já tive hoje mais de 30 mil alunas, já comprei o imóvel dos meus sonhos, comprei à vista, depois comprei uma casa que era dos meus sonhos, já tive o carro que eu sempre sonhei. Mas a conquista que, de todas que eu tive, a que para mim tem maior valor e que é aquela que eu falo assim, cara, isso aqui é uma conquista. Boa. Foi meu emagrecimento. Não pelo emagrecimento, mas porque eu percebi que quando eu consigo dizer não para mim e não me entregar aos meus desejos, eu fico mais forte. Boa. Então, o que me fez conquistar tudo que eu conquistei, de carro, de imóveis, de tudo, não foi meu corpo magro. Foi o sentimento que veio diante disso. Foi a construção que eu precisei fazer em mim, na minha identidade, para chegar no corpo magro. Então, o corpo magro foi só uma consequência. Eu tive tantos outros ganhos que, sem dúvida, a base foi trabalhar a minha gestão emocional. Quando eu falo não comer as emoções, é isso. É saber dizer não para mim. Quando a gente tem um filho, como é que a gente prepara aquele filho para a vida? É dizendo só sim ou dizendo alguns nãos para ele? Como é que ele fica mais forte? É dizendo não. E a gente não aprende a dizer não pra gente. A gente está sempre dizendo sim, sim, eu tô cansada, eu mereço. Só que a gente cresce no não. Uau. E foi quando eu comecei a entender isso, eu falei, gente, eu tô cada vez mais madura porque eu tô dizendo não pra mim. As minhas vontades, eu digo não para algumas delas. E foi a partir disso que eu cresci. Então, sem dúvida, de tudo que eu conquistei na minha vida, o que eu mais me orgulho foi o meu corpo magro, porque foi o que me trouxe toda a base para chegar onde eu cheguei. Uau, parabéns, Carol. Muito bom. Espero que vocês que têm escutado esse podcast tenham realmente gostado dessa trajetória e feito sentido aí na vida de vocês também, que tenho certeza que todo o conteúdo que a gente traz para os nossos ouvintes é para trazer transformação, para trazer crescimento. A gente está em busca, né, da mesma jornada do autodesenvolvimento, do crescimento, de amadurecimento, que eu acho que é esses momentos que formam a gente cada vez maior. Com Carol, certeza. parabéns pela sua história, por tudo que você vem construindo e tendo resultado. Fala pra galera onde que eles te acham nas redes sociais, né? Você já tem mais de 1 milhão de seguidores aí, influenciando várias pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Onde que a galera pode te achar? Como que tá as suas redes sociais? No Instagram e no YouTube, Carol Ferreira. Ferreira sem o I, direto, Ferreira. O Instagram é muito mais movimentado, tem live de segunda a quinta às 19 horas. Mas no YouTube também tem um movimento, mas eu indico o Instagram, porque lá tem os stories, tem sempre os posts com ensinamentos sobre buscando o objetivo de mudar o comportamento, mudar a mentalidade. Como eu falo, ativar a mente magra, porque quando eu ativo a mente magra, eu consigo emagrecer sem precisar fazer dieta. Eu já penso como uma pessoa magra, me comporto como uma pessoa magra, que é uma das dificuldades das pessoas que estão com sobrepeso, pensar que consegue emagrecer sem dieta. Porque se eu consigo acabar com a fome principal, que é a fome emocional, eu entendo que a comida é uma comida, é um alimento. Então, não vou comer desesperadamente. Vou comer como uma pessoa magra. Como é que a pessoa magra come? Come normal, come de tudo. Não existe, a pessoa magra não come o chocolate. Ela come. Então, quando eu tive a mente magra, eu consigo emagrecer sem precisar fazer dieta. Então, esse é o objetivo. Quem quer emagrecer sem fazer dieta, é só me seguir, que lá a gente fala sobre comportamento. Boa, então se você quer entrar nesse movimento, quer mudar seu ambiente, assiste as aulas, as lives da Carol, que ela tá lá toda quinta aí. Segunda, terça, quarta e quinta, 19 horas. De segunda a quinta, todas as 19 horas, que lá você vai ter uma pessoa aí próxima de vocês aí que vai poder estar te mostrando o caminho também. Certo? Muito obrigada. Carol, muito obrigado pela presença, por ter aceito esse nosso convite. E segue a gente também nas redes sociais, @comofazer_podcast, podcast onde a gente ensina a fazer grandes negócios. As pessoas que vêm aqui, né, têm grandes resultados, a gente tenta entender aí e passar para nossa audiência o como fazer. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Então, galera, o meu Instagram é @bruno_nakati, segue lá também. E disponível no Spotify e também no YouTube, é o do @comofazer_podcast. Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.